E um mês depois, a Letícia já estava gordinha, com a pelagem ficando linda. A recuperação da amputação foi perfeita, então tava tudo sequinho, nada de ponto aberto. Uhul, conseguimos! O rabinho também foi super tranquilo, nada demais. Dia 29 de abril, ela castrou juntinho com um alfa e uma gata que a gente também Melhor adotou. amigo dela. O melhor amigo. E uma gata que a gente adotou no meio da história aí, mas que vai ser história para outro vídeo, aguardem. Depois que a Letícia passou pelo pós-operatório dela, a gente pegou e levou ela então, né, pro nosso apartamento. E daí, gente, a Letícia começou a ficar um pouco triste, porque ela ficou separada da gente. E dá pra entender, porque ela convivia o tempo todo ali, era com os meninos também, né, tinha implicância. Por mais que tenha sido pouco tempo, pra um gato que nunca teve esse contato ali, essa atenção, ela deu falta disso. É, porque tava ali o tempo todo. E aí, Letícia, foi na caixa? Se limpou, não sei o que, sabe? Aquela toda também questão de ver ela andando, correndo, depois que ela amputou. Foi super fácil, mas a gente queria ficar ali acompanhando o tempo todo. Ela se acostumou, de fato. Então ela ficou muito tristinha. E a gente colocou lá exatamente porque acabou o pós-operatório dela. E também porque apareceu uma adotante que queria adotar ela. Só que para nossa tristeza e também a tristeza da Letícia, essa pessoa desistiu de adotar ela. Percebendo a necessidade dos resgatados, a gente decidiu se mudar para esse apartamento. E vendo também a necessidade que a Letícia estava tendo, ficando triste, sozinha, a gente decidiu que ela ia voltar a ter contato com os meninos. Então, toda aquela tristeza que ela estava sentindo por estar sozinha mudou completamente, porque ela voltou a ser a gata feliz, a gata amorosa, a gata brincalhona. E ela ganhou uma nova amiga. E depois dessa desistência da adoção da Letícia, foi literalmente ladeira abaixo. Porque mais ninguém entrou em contato, a Letícia já estava crescendo. Então a gente decidiu fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. E a Letícia também foi a primeira gata do projeto que foi pra feira de adoção. Como a Letícia sofreu. Eu fui na primeira, aí depois a Pamela foi junto comigo na segunda. A primeira fui eu e a mãe dela. E aí a Letícia ficava na gaiola olhando pra minha cara. Eu levantava pra beber água, a Letícia ficava assim, cadê? Cadê? Aí eu voltava, Letícia. Ai, gente. Aí eu saía pra comprar não sei o que, Letícia. Cadê? Foi difícil. É muito difícil, assim, um gato que já tá ali no meio dos seus gatos, sair de casa, você imagina pra ela, como que fica a cabeça desse gato? Então foi muito complicado mesmo essa época. A gente tinha que colocar ela pra adoção, porque a gente não pretendia adotar mais nenhum gato, mas ao mesmo tempo era muito difícil a gente conseguir uma adoção pra ela. E também foi muito difícil levar ela na feira de adoção, porque ela sofria muito. Ela sofreu, tadinha. Depois da feira de adoção, quando ela chegava em casa, ela ficou tipo, ai, te amo. Ai, ronronava. Ai, te amo tanto. Como eu te amo. Ronronava, toda feliz, virava outra gata. Ela ficava feliz pelos próximos dias. Acho que eu vou levar ela na feira de adoção, ver se ela muda um pouquinho. E aí entramos na época mais desesperadora da vida da Letícia, que foi por volta ali do dia 10 de agosto, quando ela começou a passar mal. Muito mal, precisava até ser internada, porque ela não conseguia manter a comida no estômago sem que ela vomitasse. Ela emagreceu assim, ó, do dia pra noite. E a gente na época não tinha muito dinheiro, não tinha como que fazer, não tinha ninguém que ajudasse. Não tinha ajuda, a gente também não tinha dinheiro pra custear. A gente tentou manter ela em casa, mas ela não conseguia de jeito nenhum manter a comida ali no estômago. Então a gente teve que internar. Deixamos fiado lá na clínica, né? A gente já conhecia todo mundo. Já tava virando... A gente já era amiga de todo mundo lá dentro da clínica, então eles conheciam, eles sabiam, eles acompanhavam. Então na época eles deixaram. No dia 12 a Letícia voltou de novo. Tava bem abatida, bem magrinha, sabe? Bem... Parecia um maracujá. Que verdade. Tinha uma foto que ela tá acabada. Nossa, hoje eu fico rindo, mas naquela época... Ela tava igualzinha a Miriam, tudo direito, acabada, destruída, amassada. Tava muito mal, tá? Ela tava, coitada. Mas aqui, nesse vídeo, a gente não tá só contando a história da Letícia. A gente também tá contando bastante da história de como era o projeto antes, né? Da gente entender tudo, da gente saber. Então, naquela época, no apartamento que a gente tava morando, tinha 2 quartos. Um quarto que a gente dormia, mas
Vivia gato lá dentro. E tinha o do lado que a gente colocava gato. O banheiro que a gente Às não vezes- usava, porque sempre tava gato. Então a gente usava o banheiro do apartamento. E de vez em quando a cozinha também, porque a cozinha tinha porta. Então, gente, onde você andava tinha gato. Todos os E só na lugares. sala e na varandinha que tinha, ficavam os nossos. Que na época era 8, 7... Não lembro. 6, 7. Não. Ficava 7 na sala e na varandinha. E de vez em quando eles iam no nosso quarto, quando não tinha gato. Então, naquela época, no quarto dos resgatados, que na verdade eles sempre ficavam espalhados pelo ambiente quase que todo, a gente usava a tela de aramado. E naquela época a gente tava com uns 3 gatinhos, né? 3 ou 4 que tava ali dentro naquele quarto. E um deles começou a passar mal. Também. Começou a ter diarreia, começou a ter vômito e precisou ser internado também. Então foi junto com a Letícia. Mas infelizmente ele não resistiu. E foi uma das maiores suspeitas, na verdade, assim. Ele ter passado mal começou a criar uma suspeita de que o ambiente estava contaminado. Que era realmente uma crise ali no ambiente. Então todos os gatos poderiam passar mal também. Justamente porque a gente não sabia nada de protocolo. O ambiente era muito insalubre, sendo bem sincera com vocês. As paredes... As paredes, não questão de limpeza, mas era questão da parede. A estrutura mesmo. do lugar era horrorosa. A porta, inclusive, a porta do quarto não tinha fechava. tranca. Não Era tinha nem amarrada. maçaneta. A gente amarrada. botou... Tinha um buraco, a gente amarrava, tipo, sacola plástica, sabe? Era E realmente... daí a gente botava do lado de fora. Era realmente um apartamento bem humilde. Foi o nosso primeiro apartamento. A gente tava ali dando tudo da gente pra cuidar dos gatinhos. Mas que tava gerando preocupações. Poderia acabar tirando a vida dos gatos justamente porque a gente não tava fazendo da maneira correta. Foi até uma época que a gente não podia colocar parquinho pros meninos. Isso. Gasificação vertical, porque as paredes não aguentavam. Elas Você caíam. furava a parede esfarelava. Nossa, gente. Foi difícil. É bizarro contar Foi hoje, difícil. mas foi muito difícil. E foi justamente por isso que a gente começou a mover uma campanha pra conseguir sair desse apartamento e ir pra um apartamento melhor, com a estrutura melhor, pra gente conseguir ter gaiola, enfim, tudo isso que vocês com certeza acompanharam. E daí o início foi muito difícil, como é difícil pra todo mundo. Ninguém tem uma gaiola tipo do nada assim, ninguém tem relevância assim, ninguém tem muito compartilhamento assim, ninguém tem, você conhece fulano? Assim do nada, não é. Todo mundo tem um começo. E o nosso começo foi difícil pra caramba. Sim. Eu até falaria um palavrão agora, mas não posso. Com essa coisa de a questão toda de todo mundo passar mal. Aí o Alfa passou mal também. Aí a veterinária da clínica que a gente levava os resgatados, até os nossos gatos também, chegou pra gente, conversou, falou: olha, meninas, não tem condição, não tem mais como, tá muito perigoso. A gente teve que fazer descontaminação do ambiente todo com um desinfetante lá que ela recomendou. Então foi um dia que a gente tirou tudo, limpou tudo. A Letícia já tinha voltado da clínica, então ela ficou isolada no nosso quarto, porque a gente queria observar de perto como é que seria a melhora dela. A veterinária Também pediu porque isso. A gente não sabia o que ela tinha, de fato, não teve nenhuma confirmação do que ela tinha. Realmente a gente começou a comparar com os sintomas que o gatinho que faleceu teve e chegamos numa conclusão de que poderia ser realmente por conta disso que estava acontecendo no ambiente. E depois a gente acabou descobrindo que a Letícia estava com um problema no pulmão. Ela fez um raio-x e acabou saindo que um pulmão não estava ali funcionando direito. A gente nunca entendeu o que aconteceu pra esse pulmão estar assim, mas depois de conversar com os veterinários, parece que foi algum erro durante a anestesia. Só que na época os veterinários não iam falar isso pra gente, né? Porque eles tinham feito. Então, assim, basicamente agiram de má fé. Não conversaram com a gente o que foi que aconteceu de fato, mas passaram algumas medicações, a gente fez. Era um batalhão de medicação, muita medicação. Ela tomou por 5 dias e depois ela tava bem. Depois ela ficou bem. A recuperação dela foi muito difícil, levou pelo menos uns 10 dias aí no total. Pra ela babava, sozinha, babava, tinha diarreia. Nossa, ela sentia muito enjoo, principalmente por conta das medicações. Mas ela melhorou, ficou bem. E hoje em dia, lembrar que a Letícia basicamente foi o start do projeto e depois foi o start pra gente mudança. se mudar, justamente porque ela tava ali com tudo aquilo e suspeita dos gatinhos estarem falecendo
por conta de uma contaminação no ambiente, sabe? Por mais que ela não estivesse com essa contaminação, e sim um problema no pulmão, mas fez a gente enxergar o problema e querer mudar. Então ela é, né? Muito importante pra gente. Não, ela foi. Ela tá ali atrás, ó. Olha lá, ela lá, Ela dormindo. foi, porque hoje em dia ela caminhando pra mim. Hoje em dia, gente, tá nem aí pra gente. Mas fiquem tranquilos, porque a Letícia vai entrar em algumas histórias também, né? Porque tem história da Vênus, história da Ana. E ela foi bastante importante Muito nessas importante. histórias. Principalmente da Anastácia. Aguardem. E no dia 14 de setembro a gente tentou uma adoção pela última vez. Foi aquela mesma coisa. A pessoa queria, mas depois... E aí, no dia 13 de outubro, a gente decidiu confirmar a adoção da Letrícia. Tem até um post muito fofo que eu escrevi. Eu contei que a gente queria dar uma chance pra Letrícia, que a Letrícia já tava aí quase 1 ano com a gente. Ela super se acostumou com a gente, ela ficou muito apegada a gente, principalmente quando teve essa questão da doença, que ela quase faleceu. Ela, sei lá, gente, foi uma troca muito grande com a gente. Toda a história dela também foi muito importante. Por nós e por ela, a gente decidiu que ficaria com ela. Então a Letrícia tá aí até hoje. Nunca foi adotada, mas ela é uma gata muito importante pra gente. A história dela foi muito pesada, né, no início. As pessoas não ajudavam, a gente teve que tirar forças, não sei da onde, trabalhar pra conseguir custear tudo que tinha que custear, principalmente quando ela ficou doente. Estudávamos também, Né? era menor de idade. Uma loucura. Mas a Letrícia e todos os outros gatos também deram muita força pra gente não desistir de tudo aquilo que a gente sonhava, né? O início foi muito, muito, muito difícil até a gente conseguir chegar aqui e ao mesmo tempo parar pra pensar, gente, foi ontem, sabe? Foi ontem que a gente se mudou no outro apartamento, foi ontem que eu me mudei pra esse apartamento e daqui a pouco eu já tenho que sair daqui. Gente, é muito rápido, a vida passa muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Então é isso, gente. A gente não vai pegar a Letrícia, porque a Letrícia vai ficar revoltada. Não gosta, gente. Mas vocês conseguem ver ela lá atrás, Como é Letrícia? Letrícia? dormindo. E eu não sei o que tá acontecendo, mas os vizinhos estão a fim de falar no corredor, a fim de fazer obra. Esse vídeo não tá normal, não. Acabou a bateria. Acabou a bateria da não. câmera. Não. Acabou a memória da câmera. Mas a gente não vai desistir. A gente vai finalizar esse vídeo. Se inscreve nesse canal aqui, porque se inscreve nesse canal e ativa o sininho. E também. comenta também qual a parte que você mais gostou da história. Compartilha também esse vídeo com quem você quer deixar sua palavra motivacional. Você vai mandar assim, olha fulano, essas garotas aqui estão tentando gravar esse vídeo já tem 2 semanas. Mas a gente conseguiu e é isso. Se você já tá vendo esse vídeo, significa que você já pode curtir. Então curta. Beijos e até o próximo vídeo. Agora vocês estão vendo lá, ó, a Nazaré. Dormindo, plena, na caminha dela. Pensando qual vai ser a próxima vítima. Olha o gordinho passando. Ah, Letrícia. É, Letrícia.